Um, dois, três. Vamos ver se com o Anã a gente vai conseguir. Nunca dá. Dois, três e já. Nada, foi péssimo. Afe Maria. Começando! Ana Rudá, meu Deus, que pessoa mais querida que eu almejo. Olha quanto tempo. Unissex de hoje vai falar de um tema, como sempre, caído do céu na minha cabeça, como eu venho, as coisas vão me atravessando, e o Brasil, nesse momento, tem tanta coisa que me atravessa que eu já fico escondida embaixo da cama, como eu disse, apedrejada de tanta coisa que tem atravessado na minha vida. Eu também não sei. Eu também não sei o que ela vai inventar. E eu queria convidar vocês para a gente falar sobre princípios, porque eu acho que as pessoas estão confundindo lé com cré, bola com círculo, e estão fazendo uma confusão enorme. Eu vi ontem, até num grupo que eu e o Ana fazemos parte, as pessoas colocando algumas pessoas lá, falando sobre a família, valores familiares e tal e tal. E eu fiquei, na hora, me perguntando, como mulher, é uma coisa muito difícil para mim ter que ver várias pessoas falando de moral, bons costumes, valores familiares, quando, e sempre homens severos e sisudos falando isso, sempre com aquele ar pesado. E, na verdade, nós, o gênero feminino no mundo, é que é estuprado, é que é assediado, é que é molestado. E engraçado, não é por gay, não é por trans, não é por drag, é por homem. E são todos machistas, e são todos defensores dos valores absolutos, seja lá o que isso quer dizer. Então, a gente tem um país onde as mulheres precisam de um vagão que os governadores, coitados, pintam de cor-de-rosa para ficar menos feio, porque é inconcebível que haja um vagão separado para o gênero feminino, porque os homens não são capazes de aguentar uma viagem de 20 minutos sem se roçarem, sem virem sarrar atrás da gente. Parece que são como cachorros loucos que não podem ver uma mulher, e a mulher não tem mais o direito de usar roupa larga. Eu me lembro a burca, porque as mulheres usam burca para se protegerem dos homens. Gente, então eu queria passar para vocês assim, afinal, as pessoas estão entendendo o que significa princípio? Princípios humanos deveriam ser honestidade, transparência, retidão. Não, princípios da família é o quê? Vamos degolar os gays, porque aliás, eles fazem perigo para quem, se as mulheres amam os gays? Porque eles não representam perigo nenhum. Ana, eu gosto muito assim de tratar da questão dos princípios muito ligado aos valores, né? Então, quando a gente está falando de princípios, de alguma forma a gente está falando também do que eles carregam consigo a partir dos valores. E o que me chama a atenção, na realidade, é como a gente consegue conviver numa sociedade tão violenta, tão violenta. Então, assim, a gente está falando de um processo em que toda a identidade feminina, do gênero feminino, ela é, ao longo da história, tratada como inferior, tratada, vamos dizer assim, como dominável, tratada como parte de um projeto maior, e dentro desse projeto o que está posto é a acumulação de riqueza, é poder, é tudo isso que a gente já sabe, né, que tem a ver... Mulher é burra, insignificante e incapaz. Ela não é capaz de fazer nenhum juízo de valor sobre nada. Então, os homens têm que nos ensinar qual é o juízo de valor certo. Essas questões, na minha avaliação, têm a ver
com as mulheres em si e com os desdobramentos disso. Porque eu tenho uma leitura de que a LGBTfobia, né, e a homofobia que os homens gays sofrem, por exemplo, tem a ver também com essa violência de gênero, entendeu? Realocada num processo de estruturar como é que a masculinidade heteronormativa, sabe, essa masculinidade tóxica, ocupa um lugar no topo dessa cadeia social, entendeu? E faz com que a gente tenha números, por exemplo, quando a gente ouve de uma mulher trans, qual que é o relato que ela sofre de abuso, de assédio, eles estão numa escala, tipo assim, sabe? É sempre... esses dias uma menina me disse assim, uma menina trans, né? Ela tem 19 anos, encontrei com ela na rua, ela estava indo para o centro, aí não sabia onde era, eu levei ela. Aí ela fez assim, mana, você viu como aquele homem me olhou? Aí eu falei assim, eu vi. Tipo assim, sabe? Com um olhar de quem, tipo, ela tá ali à disposição. Não é sobre uma relação que diz respeito a uma troca, uma interação, um diálogo, para haver um convencimento, uma conquista, uma paquera. No caso das mulheres trans, é como elas estivessem ali à disposição. Então, a violência que a gente vive no nosso cotidiano relacionada à questão de gênero, e em especial a questão das mulheres, mas do gênero feminino de forma mais ampla também, ela é assustadora, completamente assustadora. O Brasil não passa 5 minutos em que uma mulher seja violentada de alguma forma. Tipo assim, isso é assustador, gente. Mas na sociedade que a gente já tinha, isso já era naturalizado, e na minha avaliação, de um tempo para cá, isso passou a ser até estimulado, sabe? Na medida que a gente tem justamente o levantamento desses valores. Então, o que é a família tradicional segundo esses caras? A família tradicional, segundo esses caras, é uma percepção da onde o homem é o centro das decisões, é o centro do poder, é o centro de tudo, e a mulher é como dizem, né? Ou pelo menos assim, alguns citam uma citação bíblica que diz que a mulher é a cauda, o homem é a cabeça, a mulher é a cauda, sabe? Então, tipo assim, quando eles estão defendendo esse modelo de família, esses princípios, eles no fundo, eles estão defendendo um lugar de poder. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Que diz respeito exclusivamente a eles e coloca todo mundo abaixo. Porque na Europa, não sei se funciona da mesma maneira. Eu queria antes falar também uma coisinha, antes de passar para a Ana, é que é muito importante a gente não perder de vista, eu estou falando assim bastante com as mulheres e com os homens que conseguem sair desse conceito totalmente equivocado do que é família e do que é valor. Que as mulheres trans, os gays, as mulheres, os três sofrem exatamente o mesmo tipo de violência, em graus e níveis diferentes. Mas, na verdade, o ataque permanente é contra o gênero feminino. Parece que nós não podemos, em nenhuma instância da nossa vida, escalar, olhar o mundo em igualdade de condições. Eu já li aqui no Unissex diversas vezes coisas que comparam a mulher a uma criança, a um cachorro, a uma pessoa burra, incapaz, que precisa ter um responsável. E eu quero olhar para a cara das mulheres do gênero feminino e dizer: nós precisamos mesmo de responsáveis? Somos nós, afinal, que cuidamos de tudo? E ficam os homens falando? Fala. Eu diria, a Ana falou que fez uma comparação com a Europa. Eu não compararia com a Europa. Realmente na Europa e noutros países há uma diferença que se vê com é mais visível, mas não acho que seja a Europa. Acho que são as pessoas que vivem pelo mundo, que percebem que o mundo não é delas, o mundo é de todos, e elas precisam de viver em comunidade e de aceitar que os estereótipos atribuídos ao masculino e os estereótipos atribuídos ao feminino, eles podem ser qualidades e podem também ser defeitos, e elas têm que se equilibrar em relação a isso. E tem a ver com o que a Ana falou. O poder. As pessoas acham que o poder vem dos estereótipos masculinos. Se eu sou bruto, sou bruto ou bruta, brutalidade, grosseria, má educação, apoderar-se das pessoas, ser goloso, ser ilegal, ser tudo aquilo
que é atribuído um pouco ao masculino, no sentido, eu nem estou a falar de homem, nem mulher, nem género, nem nada, ao masculino. Quando a gente ouve a palavra masculino, todos nós fomos educados para ser uma coisa, masculino, forte. Mas não é nada disso. O forte não é força. O forte é sensível. O forte é doce. O forte é frágil. E esses estereótipos que são atribuídos ao feminino atingem as mulheres e atingem a população LGBT e QIA mais e tal, mas assim, atingem as pessoas. Quando a Ana fala da Europa, eu falo nas tais pessoas que estão pelo mundo inteiro, atinge as pessoas que percebem que a sensibilidade, a doçura, o equilíbrio, entender o outro, que isso é errado, que é uma coisa louca. Nós estamos a viver num mundo onde isto é que é o certo, mas não, bigodão, barbona, grosseria, força. Gente, isso é assustador, porque se está... É a mesma coisa que se está a fazer com a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil está a ser colocada num lugar desequilibrado. A bandeira do Brasil é de todos os brasileiros e eu quero acreditar dos que vivem aqui. Eu não sou brasileira, mas eu me orgulho de olhar para a bandeira. Agora, a bandeira pertence a pessoas assim, 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 e eu, para ter poder, tenho que ser grosseira, e assim, é assustador, porque a todo momento o que é que acontece? E vou terminar com isto. É que ao vivo, portanto, na rua, não vence quem é gentil. Na rua não vence quem quer discutir, quem quer ser gentil, não vence. Vence a voz alta, vence o soco, isso é que vence. E nós estamos a viver um momento que é horrível, porque como é que eu vou discutir com um cara que me dá um soco, me dá um tiro, me estupra, me violenta? O que é que eu vou fazer? Vou fugir. O que eu vou colocar uma outra coisa que eu quero relembrar, eu vou relembrar inúmeras vezes, viu? Porque eu acho que as pessoas precisam ouvir isso diversas vezes. No Brasil está ficando muito difícil, cada vez mais difícil você ser bom, você ser um bom cidadão, contribuir com o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, a sociedade, porque as pessoas ficam o tempo inteiro protegendo aqueles que elas acham que fazem parte do seu time. Primeiro que sociedade não é time. Eu me dou ao luxo de ser portelense, morrer pela Portela, mas isso eu e a Portela lá no Rio de Janeiro, entendeu? Agora, política não é time, política não é escola de samba, política é política. Nós temos que exigir um trabalho dos políticos, porque nós é que somos a sociedade. Eu não posso dizer, então eu tenho que proteger o Onan porque o Onan é do Bahia. Gente, ele podia ser do Bahia, do Vitória, do Flamengo, do Vasco. Se ele tem alguma coisa que precisa ser denunciada, eu tenho, como cidadã, obrigação de dizer, olha, o Onan roubou um banco. Onan, eu preciso fazer isso. Eu admiro os pais que pegam o filho e levam na delegacia, porque isso é cidadania. Cidadania é você saber exatamente o que é certo e o que é errado. E nós somos ensinados muito bem sobre o certo e errado desde que a gente é muito pequeno. Então, todo mundo sabe quando está fazendo errado. Um cara, quando pega uma mão que Deus deu a ele, dá um soco na cara de uma mulher, de uma drag, de uma trans, de um gay, ele sabe muito bem que ele está sendo agressivo. Ana, queria fazer uma pergunta a você, que é... Eu queria ouvir de um homem, quer dizer, um corpo de homem. O que é que você sente por saber que corpos parecidos com o seu fazem estas coisas? Você, como sabemos, não concorda, não é? Como é que se faz isso? Porque quando eu olho para as mulheres e vejo coisas horríveis, eu penso coisas, isso é outro assunto, mas eu gostava de saber a sua opinião sobre isso. Como é que você se vê? O que é que você acha que pode fazer? Olha, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Porque eu acho que o que me iguala a esses corpos é o que me iguala a qualquer corpo, tipo assim, sabe? 2 braços, 2 pernas, tal. A diferença que faz eles se sentirem superiores é um falo, né? No fundo é isso, né?
e é essa sociedade falocêntrica que estrutura, o que é homem e mulher a partir do nascimento, baseado na genital, que no fundo, não tem nada a ver com quem a gente é. Porque, no fundo, o que importa é justamente isso, é a nossa construção de consciência, de humanidade, sabe? Quando eu olho essas coisas, eu fico pensando assim, né? E aí eu acho que esse papo é bacana porque me permite ir para esses delírios que eu tenho e que, às vezes, o dia a dia da política não permite trabalhar, né? Política é sempre muito objetiva, a demanda está sempre muito dada. Eu acho que existe uma descoordenação da humanidade enquanto espécie, certo? Eu acho que o fato da humanidade ter para si ativos que só ela produziu, que a natureza só produziu na gente, com uma capacidade de raciocinar, a capacidade de fazer vários tipos de comunicação, sabe, a capacidade de transformar a matéria, né? Então, assim, algumas espécies fazem transformação, mas como a gente faz, só a gente faz, entendeu? Então, toda essa capacidade, ela foi, ao longo da história, usada para interesse de meia dúzia, para interesse de alguns. Então, eu tenho uma percepção cá comigo de que a nossa maçã do Éden é o poder, sabe? A humanidade se intoxicou com a possibilidade de poder. E é muito louco quando a gente para poder pensar o exercício do poder, porque, em geral, a gente vê situações catastróficas, por exemplo, nos filmes acontecendo, ou mesmo ao longo da história e para ler, e a pessoa que estava subordinada ao poder, às vezes, fica ali até o ápice do absurdo que compromete, inclusive, a sua vida. E isso tem a ver com a relação direta que ele tem com aquele sujeito. Às vezes, aquele sujeito o qual o dominou não tem nem mais poder nenhum, já foi destruído no meio de uma guerra tal, mas está ele ali, entendeu? Imbuído da tarefa, muitas vezes, de proteger aquele ou aquela, a quem, tipo assim, em geral aquele, né? Aquelas são raridades na história, a verdade é essa. Sobretudo nesse recorte. Então, para mim, há um descompasso na humanidade. E esse descompasso leva a gente para algo que é profundamente desastroso e destruidor, sabe? O que a gente tem hoje? A gente sabe que olha que paranoia não, mas olha que complexidade essa proposta de reflexão. A gente sabe que a humanidade existe na Terra por algum acaso fortuito do destino, né? A gente não encontrou vida por aqui, nem vida fora daqui, nem elementos concretos de vida, ainda que microbiana, em outros lugares. Deve encontrar dentro em breve com James Webb e as pesquisas que ele vai fazer. Mas a gente sabe também que o ciclo das estrelas e o ciclo da nossa estrela, que é o Sol, ele acaba. Então, inevitavelmente, a humanidade sumirá se ela não conseguir sair da Terra. Porque quando o Sol começar a entrar num processo, entendeu, de eliminação de combustível total, ele crescerá uma dimensão que sugará, só o tamanho dele, o planeta Terra. É a famosa supernova, a explosão de estrela. Então, nós vamos sumir. Ponto final. O que a gente tem que refletir, na minha cabeça, na minha avaliação, é como que nós, enquanto humanidade, e com uma tarefa que tem a ver com esse planeta e também para além dele, porque em algum momento ele não existirá, a gente consegue trazer novos valores e princípios que façam a gente ter essa dimensão intergaláctica de como que a gente está conectado com esses astros de alguma forma, gente, porque algum sentido há de haver com a nossa existência. A gente não pode ser só um lodo em cima de uma estrutura perfeita, que é o planeta Terra, entendeu? Em que a gente surgiu e agora a gente é as bactérias, tal qual a bactéria de um bolo que ficou ali guardado, e aí depois a gente tem que ir lá limpar, ou mesmo jogar o bolo fora. Tá entendendo? Então eu fico nessa percepção assim, enquanto espécie, a gente não vai sobreviver cada um indo para um lado, e a gente não vai sobreviver fazendo com que grupos sejam tratados de forma diferenciada apenas pelas suas características de humanidade. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Entendeu? Então a nossa espécie, na minha avaliação, ela está perdida em tudo mesmo. Sabe? E a gente está sem conexão com a natureza, sem conexão com os astros, sem conexão com o meio ambiente, sabe? De forma sustentável. O que a gente está fazendo é depredar, pensando em mineração espacial. Imagina ir para o espaço minerar coisas e riquezas que não estejam a serviço de um bem maior e de um bem coletivo. Então, a gente tem muito que corrigir ainda. O que vai me levar a pergunta de $1 milhão. Ana, fala e já entra no seu conselho, hein? Ok. Às vezes acho que a história impede que as pessoas se aproximem, mas as pessoas já são diferentes. Não o poder é outra história, mas as pessoas são diferentes. O poder nunca muda, gente. História, a gente vai atrás do poder que ele é sempre.
Está Em sempre relação a olhando as isto, mesmas pessoas. Se bobear, tem os mesmos sobrenomes. Você vai lá fuçar e vai achar. Pergunta, vai lá. Ô, Quantos Ana, milhões de é dólares? verdade. ai, Não, eu ia fazer Porra! óbvio. o meu conselho é um conselho que eu tento dar a mim todos os dias, que eu só fui aprendendo há poucos anos. A gente precisa de pensar que o poder, essas coisas, isso não tem valor nenhum. Nós quando começamos a ficar doentes, quando começamos a ficar frágeis, quando temos, eu acho que até a sorte de ir envelhecendo, ir perdendo as capacidades e morrendo, nós percebemos que essas coisas não têm valor nenhum. Aí é que percebemos os valores e os princípios verdadeiros da vida. E nós deveríamos ser um pouco mais inteligentes e perceber isso mais cedo. Então, eu alerto todos nós para termos o cuidado de perceber o que é realmente importante e deixar essas loucuras para nada. Isso não tem valor nenhum. Porque o Anand estava a falar das estrelas, estava a falar do universo. É isso. Qual é o valor que tem eu discutir com as pessoas, eu ter poder sobre uma pessoa? Isso é o quê? Então, por favor, pensemos que os valores não têm nada a ver com isso, são outros. Ana, quer ir ou quer que eu vá? Já tem o seu na mente? Tá, então vou eu. Eu vou de novo insistir na mesma coisa, partindo do que o Anand falou. Nós precisamos nos rever como coletivo. Nós somos um coletivo de pessoas, gente. Um coletivo de pessoas é assim, se estoura o cano de esgoto na casa do vizinho, o problema não é na casa do vizinho, porque o cheiro do cocô afeta a rua inteira. O cocô, quando escorre pelo asfalto, afeta a rua inteira. Então, nós temos, é uma obrigação, nós temos assim que nós convivemos e temos que conviver, porque as coisas terríveis que nós fazemos não acontecem só com o Dom, só com o Bruno. Isso afeta todos nós, não é só nós do Brasil, afeta o mundo inteiro. Quando um homem diz que está preservando a família e não percebe que o que preserva a família é ele combater o crime, ele dá segurança, ele que faz lei, começa a combater a corrupção dentro do lugar onde se fazem as leis, isso é que é coletivo, não é preservar. Que espécie de família é essa que não prevê que são realmente os homens que estupram, assediam? Eu falo do vagão de trem, porque, gente, eu nem sei se no mundo existe um outro lugar, como o Brasil, onde você tem que ter um vagão separado para o gênero feminino. Porque é uma coisa Durante tão muito tempo bizarra. achei que era mentira. Então, assim, A mulher que tem que fazer isso, gente. Os homens é que tem que se controlar. Então, pelo coletivo, assim, eu estou falando para as pessoas perceberem que, como parte de um coletivo, trans, drags, gays, mulheres fazem parte do mesmo coletivo. E todas nós precisamos nos proteger de quem ataca o nosso coletivo. Quem ataca o nosso coletivo são essas pessoas que estão na internet falando sobre família. Nossa, eu gostaria de saber qual é o conceito de família, porque eu não consigo nem alcançar o pensamento. Então, o meu conselho de $1 milhão, bota Valteiro Plim Plim aí, é: vamos voltar ao coletivo. Nós temos que colocar os nossos olhos sobre o coletivo, porque é como coletivo que nós sobrevivemos. Sozinhos. Gente, eu fico imaginando o que passou o Bruno e o Dom, os dois numa canoa, naquele último minuto, e eu tenho tanta vergonha de ser brasileira nessa hora. Nossa, quanta vergonha. Além da tristeza devastadora que eu estou sentindo, eu sinto tanta vergonha. Fala, Onan. o meu conselho de $1 milhão é que a gente não precisa inventar nada, sabe? O que a gente precisa é elaborar o que a gente já tem. Aí eu estou falando dos valores mesmo. Quando a gente fala que a gente tem empatia pelo outro, se diante de uma situação de justiça eu não exercito essa empatia, eu não sinto nada que me indigne, que me revolta, eu não tenho empatia. Eu só estou dizendo e fazendo uso da retórica para poder me colocar dentro de um rol de pessoas que exercitaram o que é um sentimento e uma ação a partir disso, entendeu? Então, o que gera empatia de verdade me mobiliza, me comove, entendeu? Me constrange a um ponto de eu não querer mais ver aquilo, de eu não querer mais estar diante daquela situação, de ser inadmissível para mim que aquilo continue acontecendo. E ainda que eu, individualmente, não consiga fazer nada,
entendeu? Eu vou ali acumulando para que a gente consiga junto fazer tudo. Então, eu acho que a gente precisa visitar esses valores. E aí eu estou falando de empatia, mas eu poderia falar de muitos outros, sabe? Um valor que é comum ou narrativamente comum a esses sujeitos aí, né, que representam muitas vezes instituições religiosas poderosíssimas, né, milionárias e tudo mais, o amor ao irmão. E esses dias me chamaram para poder falar numa igreja batista, né, aqui, Batista de Nazaré, um movimento muito interessante, gostei bastante de ter ido. E aí eu me dispus a falar sobre o que é o amor. Mas não o amor romântico, o amor iludido, o amor, vamos dizer assim, mutável, que ao interesse de quem está numa superestrutura, ele vai desenhando quais são os caminhos desse pseudo-amor romântico que a gente só sente, a gente não formula, a gente não elabora, mas do amor como uma ferramenta, entendeu? Eu, para poder exercitar o amor por outras pessoas, eu não preciso gostar delas individualmente, como a Ana começou esse papo falando, eu só tenho que proteger quem eu gosto, que está no meu ciclo, não. O exercício de amor, inclusive proposto por Deus na Bíblia, na carta de Paulo, lá no 1 Paulo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, eu não posso amar Deus a quem eu não vejo, entendeu? Então, assim, esse é um outro princípio. O amor é um princípio, vamos dizer assim, que ele demanda uma certa isonomia para ele funcionar como uma ferramenta, entendeu? Então, eu amo tanto a humanidade, ao passo que eu me amo, que eu quero que a gente construa relações sustentáveis, saudáveis, amistosas, que não violente fisicamente, mas também não violente a mente das pessoas, porque muito desse processo que a gente está falando aqui tem a ver com violência física, mas cá entre nós, gente, a gente já está tão destruído psicologicamente que quando vem a violência física, a gente às vezes, que está aqui cheio de militância, cheio de narrativa, cheio de argumento, não sabe nem como agir, entendeu? Eu nunca me esqueço um dia que eu entrei num carro de aplicativo e o cara insinuou que eu fizesse sexo oral nele e eu fiquei chocado. Eu fiquei assim, extasiado, eu não sabia o que dizer para ele, eu só queria que a corrida acabasse, entendeu? Porque eu tô tão aqui, sabe? Então, assim, o amor é um exercício e uma ferramenta, assim como a empatia, assim como o cuidado próximo, assim como tudo isso que a gente fala no nosso cotidiano, que precisa ser exercitado na prática. E esse é o grande desafio, tá entendendo? Como é que eu exercito tudo isso na prática? Eu fui evangélico, Ana, entendeu? E eu sei muito bem a importância que tem exercitar valores na prática. Foi o interesse de exercitar os valores na prática, para além da retórica do pastor e da minha presença na igreja, que eu podia enganar todo mundo sobre o meu particular, entendeu? Que me fez, inclusive, querer sair da igreja e querer construir a militância mais cotidianamente, porque eu era gay e estava ali dentro me sentindo completamente violentado, violado, desassistido, sabe? Excluído, não, vamos dizer assim, de uma convivência ali dentro. Desde que eu fingisse que eu era hétero, eu estava incluído, certo? Mas da minha humanidade de verdade, entendeu? Eu não aguentava mais ser ter uma vida dupla, sabe? Ser uma máscara, ser uma cara, tipo... Não era sobre o que eu sentia a respeito das experiências religiosas, mas era o que eu sentia a respeito de mim mesmo dentro daquele ambiente. Então, o meu conselho de 1 milhão, exercitem os valores, os princípios e tudo que está dado aí. Depois a gente cria novos, porque os que a gente tem, a gente ainda não tratou de preencher. A gente dá conta da sociedade tranquilamente, só com isso que nós temos, basta exercer. A última coisa, antes que o aqui já deve estar aparecendo a letrinha. Gente, censura não serve para nada, viu? Censura você mesmo faz em você. Para isso, cada um nasce com a sua. Todo mundo tem superego. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Isso nos ensinam desde muito pequenos. Não deixem as coisas erradas acontecerem na sua frente. Basta você começar a dizer, não, gente, não faça isso. O que está acontecendo aqui? Não precisa ser agressivo, não precisa bater, mas precisa apontar reiteradas vezes. Porque parece que quem grita mais alto ganha. Mas não é assim que funciona a vida, não. Gente, ó, beijo! Opa, quero fazer mais programas. Queria fazer 2 pedidos. Acho que se o Ana concordasse, um programa sobre família e um programa sobre vida dupla. Acho que são dois temas importantes.